E aí, pessoal, tudo bem? Tá com vontade de melhorar o seu nível de programação? Então, hoje vai ser o dia. Eu vou trazer aqui 5 erros muito comuns que todo programador faz no início e que o quão antes você corrigir isso, melhor vai ser a sua codificação. Muitos desses erros faz com que você codifique errado ou que você não consiga encontrar erros no meio dos seus códigos. São erros simples, mas que nós vamos ver na prática como é que isso funciona. Então vamos para o código. Aqui eu tenho um arquivo vazio e o que a gente vai querer resolver hoje vai ser um algoritmo um pouquinho clássico aqui da programação, tá? Eu vou resolver aqui o fatorial, né? Vou desenvolver um algoritmo para que calcule o fatorial. Como é que é o fatorial? Só para lembrar para vocês. O fatorial, nós colocamos uma exclamação na frente do número, né? E o cálculo é feito 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que não faz sentido, né? Nem precisa disso, tá? Mas vou deixar aqui só para vocês entenderem a ideia, tá? Opa, aqui vai dar 120, né? 4 vezes 20, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 6, 60, vezes 2, 120. Isso, calculei agora sim direito, né? Então, o primeiro erro de todo programador que está iniciando é pensar no problema como um todo, tá? E isso daí não é nem só um programador iniciante. Tem até programadores mais experientes que se desesperam e que começam a pensar no problema como um todo. Ah, como é que eu vou resolver? Eu não lembro. Ah, matemática, já começa a ficar preocupado com a matemática. Mas calma, a primeira coisa é manter a calma e ver se você pode subdividir esse problema em problemas menores e ir resolvendo esses problemas aos poucos. Por exemplo, esse problema aqui, o que eu posso me preocupar com ele? Como é que vai ser a entrada dos meus dados? Então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é isso. Da onde vem esses dados? Vai ser de um formulário da internet? Vai ser de um formulário web? Vai ser de um formulário local? Vai ser de uma API? Vai ser... Como é que vai ser? Como é que esses dados vão entrar de uma variável que tem lá na URL? Enfim, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é como é que vai ser a minha entrada. Aqui nesse caso, obviamente, né? Depois, o que eu me preocupo é como é que eu vou verificar se eu recebi essa entrada, se está certo, né? Então, eu recebi, tá certinho, tá chegando a entrada no meu computador, eu consigo imprimir essa entrada, aí eu começo a me preocupar na função, tá? Então vamos lá, eu vou digitar o código aqui meio rápido só para que vocês não percam tempo tendo que ver eu digitar. Bom, isso daqui foi o que eu acabei de falar, tá? Não se preocupem com a sintaxe. Aqui no caso eu estou usando o Node.js, eu estou lendo os dados de um console, que é uma prática que a gente malemar faz, tá? Então não é algo nem muito comum. Então não se preocupem com a sintaxe. A minha ideia aqui é a seguinte: isso daqui vai estar lendo os dados que a pessoa digitar no console, né? Nessa parte preta aqui. Após ele ler esses dados, ele vai passar aqui para essa variável input, tá? Essa variável, ela vai ser impressa dessa forma aqui. Eu preciso transformar ela em string porque aqui no caso, no Node.js, ela vem como buffer, tá? Mas, como eu falei, não se preocupe. O que vocês têm que se preocupar é como eu vou receber esses dados, tá? Muitas vezes a gente não sabe, então a gente tem que pesquisar. Outras vezes a gente está cansado de fazer, tá? Então aqui é a primeira preocupação. Vamos ver se deu certo, né? Se eu digitar, por exemplo, 5, eu tenho que digitar o 5. Quando eu apertar o Enter, tem que aparecer um 5 logo abaixo. Funcionou, tá? Então, o nosso código está funcionando. Agora, eu vou levar em consideração a minha função, tá? Como é que eu penso em uma função na hora de programar? Eu não simplesmente penso como é que eu vou resolver esse problema ainda. A melhor maneira de você pensar na função é você pensar no nome dela, tá? Que também é um caso bem complicado. É um segundo erro que eu posso marcar aqui como do programador. O segundo erro é você colocar nomes muito genéricos. Então vamos supor, você coloca a função ABC para calcular fatorial. O que tem a ver, né? Isso acaba sendo um incômodo muito grande de programadores muito novos, né? Você quer colocar nomes de variáveis simples para você, que você acha que o seu programa vai ser mais rápido, enfim. Mas não, tá? Você tem que focar em nomes de funções e de variáveis
que façam realmente sentido. Mesmo que seja um nome grande, claro que você não vai escrever um nome gigantesco, né? Mas você tem que criar um nome na variável em que a pessoa consiga ler e interpretar pelo menos mais ou menos do que ela se trata, tá? Porque isso no dia a dia, você vai desenvolvendo software, eles vão tendo várias e várias variáveis, várias lógicas, enfim. E só de ter um nome bem construído já facilita demais a manutenção aí do sistema ou o desenvolvimento mesmo, enfim. Né? É uma boa prática você colocar variáveis com nomes bem claros do que se trata. Então aqui, a princípio, eu criei uma função chamada fatorial. O que eu vou me preocupar nessa função? Primeira coisa que eu vou me preocupar é o que vai entrar na minha função e o que vai sair da minha função, tá? São 3 coisas que a gente tem que se preocupar em uma função. O que vai entrar, o processamento e o que vai sair. Se você se preocupar primeiro com a entrada e com a saída da sua função, o algoritmo que vai no meio, ele vai se tornando mais fácil de você ir pensando e construindo ele aos poucos, tá? Então, pense sempre, subdivida o problema em problemas menores. Bom, um terceiro erro que existe muito, mas muito mesmo no começo da programação, é a falta de indentação de código, tá? Esse aqui eu posso marcar como terceiro, mas eu acho que é o erro mais grave que tem. Isso daqui, vamos supor, eu vou desenvolver todo esse algoritmo utilizando indentação 0, tá? Então, vou acelerar aqui. Pronto, código feito aqui. Reparem o tanto que fica estranho de você entender esse código. Olha, presta bem atenção, tanto que vai ficar mais claro e mais limpo conforme a gente faz a indentação. O que vem a ser a indentação? A indentação é, todo esse código que eu selecionei está dentro da função, não tá? Então a gente dá alguns espaços. Normalmente, por padrão, são 4 espaços ou 2, tá? Aí vai depender muito da equipe que você está programando. Enfim, por padrão no VS Code vem 4, tá? Igual a gente consegue ver aqui. Se clicar aqui, você consegue definir o tamanho do espaço. Eu gosto de 4 porque fica um tamanho bom. Aqui também o for, ó, esse está no mesmo nível desse. E aqui estava faltando também a indentação. Reparem o quanto que conforme eu coloco a indentação, fica mais claro o código, né? Então, terceiro ponto, indentação. Agora, eu fiz de propósito aqui esse fatorial usando um laço por 2 motivos. Para ficar um pouquinho mais claro no código, tá? Mas a maneira que mais utilizam esse código fatorial é fazendo uma recursão, tá? O que vem a ser uma recursão? É uma função que chama ela mesma outras funções e aí vai criando uma pilha de funções e depois, quando chegar no final de uma condição determinada, as funções vão retornando uma nas outras e chega no estado final, tá? Não usei isso por 2 motivos. Primeiro, pode ser um pouco confuso para muitas pessoas e segundo, cada problema tem diversas formas de serem resolvidas, tá? Tem formas muito ruins, tem formas boas, tem formas ótimas e deve ter a melhor forma. Pode ser que tenha ou não, né? Mas esse é um dos grandes problemas também de quando a gente está aprendendo. Ele pode marcar aí como problema 4, tá? A gente acaba muitas vezes se preocupando no desenvolvimento, no melhor desenvolvimento que eu vou conseguir para uma função e você começa a pegar o problema e pensar e nunca vira um algoritmo, tá? Então, como programador, nós precisamos desenvolver códigos bons, claro, né? Nós precisamos desenvolver códigos bons, mas nós precisamos também pensar em prazos, tá? Porque a maioria das coisas que nós desenvolvemos no dia a dia são coisas urgentes e custa caro o tempo de um programador. Então, as empresas sempre fazem uma certa pressão para que você consiga resolver aquele problema da forma mais rápida possível. Claro, que se fizer um código muito ruim, né, você pode fazer prejudicar outras partes do sistema. Então, claro que a gente tem que se preocupar no código. Mas você tem que se preocupar no código de uma maneira que você resolva o problema, tá? Você resolve o problema é mais importante
do que o melhor algoritmo. O melhor algoritmo é bom demais, mas resolver o problema é mais importante. Um problema também muito comum é sentar na frente da máquina, né, que é também referente a esse overthinking, que é o termo utilizado, né, quando você pensa demais para resolver um problema, é você também pensar de menos, tá? Então muitas vezes eu via muito, principalmente quando eu dava aula, os alunos sentam na frente da cadeira e começam a olhar para a tela e querer digitar código, querer digitar, muitas vezes nem sabe o que está digitando. Então, isso é um problema também muito grave, tá? Primeiro, você analisa o problema, pensa como é que você vai resolver esse problema e depois você testa e vê se essa solução que você imaginou ela é boa ou não, tá? Mas não adianta nada também você sair programando aí sem pensar bem antes de como resolver isso, tá? Quando você começar a colocar no papel, né, na tela, né, vamos dizer assim, já tem que estar tudo pensado, tudo pronto, só para você ver se aquela solução funciona ou não. Bom, aqui então, só para a gente finalizar o código, né, vamos ver se está funcionando. A minha entrada aqui, deixa eu dividir até um pouquinho mais aqui, só para ficar um pouco mais claro, tá? Não sei se vocês repararam, mas uma outra prática, que é a que eu considero a 5, que é muito importante, a gente acaba não fazendo isso quando é programador, é abrir parênteses e já fechar. Abrir uma chave e já fechar. Por exemplo, eu vou redigitar esse código aqui acima, tá? Então aqui, process.stdin.on, abriu parênteses. Tá vendo que esses programas novos até já fecham, antigamente não fechava. Por que isso? Porque muitas vezes você acaba de fechar e lá na frente pode dar erro. Vamos supor, imagina só, se eu coloco todo esse código e eu esqueço de fechar esse parênteses. Tá? Então aqui pode ser um sério problema. Vamos supor que eu fecho uma aspas aqui, eu fecho uma chave aqui pensando que era uma aspas. Igual eu falei, hoje os programas ainda ajudam muito, eles fazem algumas marcações, mas dependendo o tamanho da sua função, o tamanho do código que você vai ter que dar manutenção, que você vai ter que trabalhar, muitas vezes isso daqui causa um problema gigantesco, tá? Porque às vezes a pessoa abriu um ali, abriu outro aqui, por exemplo, o algoritmo já não consegue saber, fechou errado esse daqui, né? O algoritmo já se perde, ele já não sabe muito bem aonde tem que resolver. E para você encontrar o que você tem que abrir e ter que fechar, é sair analisando o código inteiro e isso é um tormento, tá? Então, fica aí o quinto erro, que é você abrir um parênteses ou uma chave e você também feche ele. Por fim, vamos testar aqui se deu certo, né? Eu vou limpar. Vamos lá. Nosso algoritmo está salvo, então já está a última versão aqui rodando, que também acontece muito, fica aí como um bônus, né? Muitas vezes você não salva o arquivo, enfim, e tá rodando a versão que você não atualizou e o mesmo erro persiste e você não percebe isso, tá? Então aqui funcionou, né? Aqui tinha que estar 120, se eu coloco 10, ele vai calcular, se eu coloco 6, enfim, ele vai calculando aí o fatorial. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostaram do vídeo, eu peço uma ajuda de vocês aí com a inscrição, com like, isso realmente me ajuda bastante. Eu tô querendo cada vez trazer mais informações para vocês. Então, se vocês puderem me ajudar, eu ficaria bastante grato, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.